tarde, Osasco, boa tarde, São Paulo e boa tarde, Brasil. Nesta noite, gente, corrigindo melhor, boa noite, né, a todos que estão ligados aqui no programa Visão do Reino. Hoje nós estamos aqui iniciando o primeiro programa de uma série de programas que com certeza vão impactar a sua vida. Quero já agradecer a audiência, já tem pessoas conectadas aqui no site da TNI Brasil e também no site do Ministério Saciame. Estive ali olhando, inclusive, tem pessoas do Peru, tem pessoas também dos Estados Unidos e até de Portugal que estão ligados aqui já no programa Visão do Reino. Para você que está pela primeira vez, e hoje é o primeiro programa, eu quero avisar que este programa tem um diferencial, porque aqui nós não teremos placas religiosas ou de denominação. Este programa, ele é voltado e dedicado a todos aqueles que fazem algo especial para Deus em qualquer parte do Brasil e em qualquer parte do mundo. Então fica ligado com a gente aí nessa noite de segunda-feira, dia 3 de outubro, porque vai ser muito especial o programa. Hoje no SOS Missionário vai estar aqui o pastor Jonathan falando sobre o Congresso do Sertão Nordestino. Vou ter também aqui no Vitrine do Reino o pastor Luiz Gustavo Américo, presidente da Rede Conter de Comunidades Terapêuticas. E olha, o programa está especial, tem muita coisa aqui hoje ainda para vocês. Mas para começar já esse programa, inclusive é um programa sem regras, tá, gente? Ninguém aqui, eu não sou profissional, não sou apresentador profissional, eu sou um missionário que amo a obra missionária e estou aqui para fazer uma homenagem a todos aqueles que amam também esta obra. Para começar então esse programa de hoje, eu quero comentar um pouquinho a respeito do nosso evento que nós tivemos agora, sexta-feira passada. Foi muito bom, foi um evento inesquecível, o Coquetel Visão do Reino. Ali esteve presente várias autoridades, pastores, missionários. Você está vendo na sua tela algumas imagens desse coquetel, onde Deus ali realmente se manifestou de uma forma especial. Foi um evento bonito, esteve ali a vereadora Ana Paula Rossi, o jornalista Roberto aqui da TN Brasil, esteve ali também o missionário da Missão Sena, o presidente da Missão Sena, o Batista, o João Batista, esteve também ali presente o Quarteto Alfa nos prestigiando, fazendo um número musical muito bonito e abençoado, o grupo Geração Boas Novas tocando ali um samba gospel também. Foi um evento inesquecível. As pessoas que estiveram ali com certeza não se arrependeram. Foi um evento muito bonito e por isso eu já quero agradecer aqui então todos os que estiveram presentes ali conosco, todos os que colaboraram, a família ali da dona Zezé que cuidou da decoração. Quero agradecer também a empresa Astúrias, o Ponto, né, que colaboraram de alguma forma. Aproveitando, inclusive, já nesse início de programa, Visão do Reino, eu quero já dar um recadinho também sobre um dos nossos parceiros Visão do Reino, né? Nós temos alguns parceiros que estão colaborando para que este programa alcance aí o seu ministério e divulgue o seu ministério. Eu quero falar da JR Representações. Tá certo? Você que não tem plano de saúde ainda, ou você que está insatisfeito com o seu plano de saúde, você não precisa ficar sem plano de saúde. Apesar de tudo que nós vemos no noticiário, ainda existem empresas idôneas que fazem bons projetos nessa área. Então está aí na sua tela, está aparecendo para você a JR Representações, uma empresa idônea onde você poderá ter os melhores planos de saúde, os melhores, os mais variados, né? A Mil, Medial, Dix, enfim, várias empresas eles oferecem para você. Você que tem inclusive também carências de outros planos e talvez você tenha medo de trocar de plano de saúde porque você diz, eu vou perder a minha carência. Com a JR você não perde. Então entre em contato, está aparecendo aí na tela para você o site, né, que é jrrepresentações.com.br. Lá você vai saber muito mais sobre planos de saúde de qualidade. Ou também você pode chamar um representante da JR pelo telefone 3682-0866. Código 11, né? Aqui São Paulo, 3682-0866. Você vai ter um plano de saúde de qualidade e muita qualidade de vida. Nós vamos continuar o nosso programa Visão do Reino. E já para iniciar o programa de hoje, aqui neste começo, eu vou chamar agora um quadro que nós chamamos de SOS Missionário. Primeiramente, eu quero dar o site do Ministério Saciame, porque tudo que vai aparecer aqui no programa, tudo que você vai ver aqui, você também pode
colocar aqui material sobre o seu ministério, divulgar o seu trabalho. Nós temos vários quadros aqui no programa. Então, para participar do programa, basta você acessar www.ministériosaciame.org www.ministériosaciame.org. Durante o programa também você pode participar com a gente, interagir com a gente. No próprio site tem lá o lugar para você interagir através do Facebook, através do Twitter ou mandando um e-mail para ministériosaciame@gmail.com. Nós vamos agora a este quadro SOS Missionário. Se você tem algum projeto que faz a diferença no reino e que precisa de divulgação, manda para a gente pelo site. E você também vai ser divulgado aqui. Vamos agora ao Congresso do Sertão Nordestino. Convido você para participar do Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Esse congresso deverá acontecer em Juazeiro do Norte, Ceará, nos dias 19 a 23 de março de 2012. O alvo é trazer para Juazeiro do Norte pelo menos 1.000 líderes evangélicos de todo o Brasil, das mais diferentes denominações, missões, editoras, jornais evangélicos. E então, juntos, em Juazeiro do Norte, março de 2012, nós vamos ver de perto as necessidades dessa região menos evangelizada do Brasil. O Nordeste, formado de 9 estados, tem em torno de 53 milhões de habitantes. Desta população, 46 milhões, em torno de 46 milhões, vivem no sertão nordestino, a área menos evangelizada do Brasil. Em torno de 3 a 4% de evangélicos, mas muitas cidades com menos de 2% de evangélicos, 1% de evangélicos, 10 mil vilarejos, sem nenhuma presença evangélica. Portanto, um desafio enorme, um desafio missionário muito grande para a igreja evangélica no Brasil de maneira geral. E então, nesse congresso, nós vamos lançar o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, um projeto para 10 anos, 2012 a 2022. Então, nesses 10 anos, nós queremos abrir pelo menos 10 mil igrejas evangélicas em todo o sertão nordestino. Uma aventura tremenda, maravilhosa. Eu quero que você faça parte desta aventura. Você pode começar a fazer parte, orando, interceda por isso, por aqueles que estão organizando o congresso. Precisamos de sustento financeiro, apoio, muita oração. Então, eu convido você a participar desta grande aventura. E quem sabe você será um dos delegados para participar desse congresso lá no sertão nordestino, cidade de Juazeiro do Norte. Você tem aí o nosso e-mail, nosso site. Então, por favor, se comunique conosco, fale conosco e se envolva de uma maneira muito dinâmica nesse congresso. Convido você para participar do Congresso Nacional. É isso aí, gente. Olha, é maravilhoso poder ouvir o relato aí do pastor Jonathan dos Santos sobre o Congresso do Sertão Nordestino. Nós aqui estamos divulgando este projeto, porque esse projeto, com certeza, não vem do coração do pastor Jonathan, mas vem diretamente do coração de Deus. Implantar cerca de 10 mil igrejas nos próximos anos no sertão nordestino. Você já ouviu as explicações a respeito do porquê desse projeto, então eu não vou aqui me alongar muito nessa explicação, mas muitos já conhecem o pastor Jonathan dos Santos, um homem respeitado no território nacional, dentro do Brasil, fora do Brasil. Não tem, eu acho que igreja, líder religioso desse país que não conheça esse homem de Deus.
um homem que já com a sua idade até um tanto avançada, mas incansável. Inclusive ele vai estar aqui com a gente, viu? No Vitrine do Reino, em uma das nossas vitrines ele vai estar conosco. Eu estive em reunião com ele agora, vai fazer aí umas 2 semanas. E ele teve que fazer uma viagem ao Nordeste, ele está no Nordeste agora, visitando igrejas, apoiando o trabalho missionário, divulgando o congresso. E ele já me disse que assim que ele retornar de Juazeiro, que será a última cidade que ele estará agora, ele virá aqui conosco participar do Vitrine. Então um grande abraço, pastor Jonathan, a toda a equipe do Congresso do Sertão Nordestino, a Juvep, que também está junto desse projeto. Aí na sua tela está aparecendo aí as informações do Congresso, né, que vai de 19 a 23 de março de 2012. Está aí também os dados para você fazer a sua oferta especial, para você fazer a sua colaboração. Hoje, gente, é tempo de nós entrarmos em ação pela obra missionária, pela obra de Deus. É por isso que o programa Visão do Reino, ele vem para apoiar os ministérios. Aqui nós não temos predileção por algum ministério, nós não temos aqui o objetivo de defender simplesmente uma pessoa, um líder, uma placa, mas de defender tudo aquilo que está sendo feito de melhor para o reino de Deus. Então, se você pode ajudar de alguma forma a realização deste projeto, não deixe de ajudar. Quero agradecer porque tem muita gente ligada aqui no programa, a produção já está nos informando que já está tendo uma boa audiência, tem muita gente ligada aqui conosco, conectada aqui na TNI Brasil, no programa Visão do Reino. Eu quero fazer uma reflexão com você, já que falamos aqui sobre este evento, sobre este Congresso do Sertão Nordestino. Daqui a pouco nós vamos falar de outros eventos também, mas eu quero fazer uma reflexão, porque a Bíblia Sagrada diz assim, no livro de Esther, capítulo 4, verso 13 a 14, diz assim: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única que escapará. Muitos que estão me assistindo já conhecem essa história. A rainha Esther, ela era uma jovem judia, e Deus, por meio dos seus projetos, colocou ela dentro do palácio do rei da Pérsia. Ela se tornou a rainha da Pérsia. Uma moça judia se tornou a rainha. Mas no período que ela estava ali vivendo dentro daquele palácio, como rainha, como governante daquele povo, surgiu uma perseguição contra o seu povo, contra os judeus. E então, certo dia, o seu tio a procura e lhe diz essa palavra que eu acabei de ler. Ele disse para ela, olha, não pense que porque você está morando no palácio do rei, você escapará. Se você não fizer alguma coisa, Esther, Deus vai mandar o socorro de outro lado. Eu quero falar então com você, pastor, que me assiste agora. Você que é membro de alguma igreja, de alguma denominação e está assistindo o programa Visão do Reino. Eu quero dizer para você, não pense que porque está tudo bem na sua igreja, porque está tudo bem no seu ministério, porque está tudo bem nas suas finanças, que você escapará. Você precisa também socorrer aqueles que necessitam de ajuda. Há muitos missionários, hoje nós acabamos de mostrar aqui no SOS Missionário de hoje, o Congresso do Sertão Nordestino, organizado aí pelo pastor Jonathan, pela Juvep, em parceria com vários institutos, Instituto Betel Brasileiro, missionária Turvalina Bezerra, que vai estar aqui segunda-feira conosco também no Vitrine do Reino. Olha, e muitas vezes nós não fazemos nada para ajudar. Muitas vezes nós não vamos, nós não colaboramos, nós não ofertamos, nós não oramos. Quantos missionários que estão aí em outros países, deixaram sua família aqui no Brasil, quero inclusive mandar minha homenagem para vocês, meu abraço para vocês, Roberta, Simone, que estão lá em Burkina Faso, e tantos outros que estão espalhados por aí. E eu quero dizer para você que me assiste, você precisa fazer alguma coisa. Nesse quadro SOS Missionário, nós mostramos projetos, e a cada programa você vai ver projetos aqui, alguns no exterior inclusive, missionários que estão em outros países e vão nos enviar os seus projetos para que nós possamos divulgar aqui, já estão nos enviando. Você vai ficar sabendo, você vai acompanhar. E para que nós estamos mostrando tudo isso? Para que você fique de braços cruzados? Não, mas para que você entenda que estar na igreja não é somente ir aos domingos, sentar lá naquela poltrona confortável, com aquele ar-condicionado, você deixou o seu carro lá no estacionamento, o pastor orou por você, te deu uma bênção e agora está tudo bem. Não é bem por aí. O reino de Deus é muito mais do que isso. Enquanto muitas vezes nós estamos dentro da igreja, apenas nos alimentando,
Tem missionários que estão lá sonhando com uma igreja no exterior. Tem missionários que estão fazendo a obra de Deus em outros países, ou até mesmo no sertão nordestino, em outros lugares do Brasil. E para eles executarem essa obra, cumprirem esse chamado, eles precisam muitas vezes de recurso financeiro, precisam de oração, precisam de um abraço, de um parabéns. Às vezes é somente de um elogio que eles precisam, para que aquilo possa afagar e tirar um pouco aquele peso da saudade da família, o peso daquela responsabilidade. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Assim como o tio da rainha Esther, ele disse para ela: se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de uma outra parte. Eu também quero dizer para você que me assiste: se você não fizer nada pela obra missionária, se você não fizer nada pelo Congresso do Sertão Nordestino, se você não fizer nada pelos missionários que estão em outros países, algum socorro vai vir para eles. Deus vai fazer alguma coisa, assim como Ele já está levantando este programa Visão do Reino, que em breve vai estar aqui não somente semanal, mas diariamente e em vários canais, na TV a cabo, TV aberta, rádio, jornal, revista. Deus vai mandar socorro de algum jeito. Mas e você? O que você terá para apresentar para Deus? Então eu quero deixar essa reflexão para você. O que você pode fazer pela obra missionária? Faça hoje, faça agora. E já que nós estamos falando de ajudar a obra, eu quero divulgar alguns eventos que acontecem no reino, alguns eventos importantes que marcam o reino de Deus na face da terra e aqui no nosso Brasil. Nós vamos agora aí, na tela já vai começar a aparecer para você alguns eventos que são especiais e que você não pode perder, que você não pode deixar de participar. São eventos que traz capacitação, que traz renovo espiritual, que traz alegria para você. Então, nós vamos começar agora a divulgar. Eu quero falar que, primeiramente, aí já está aparecendo, pode colocar na tela, por favor, para quem está em casa já ver isso, a conferência, a 27ª Conferência Fiel para Pastores e Líderes, com o tema Evangelização e Missões, que está começando hoje, tá certo? Esse evento já está começando hoje, lá em Águas de Lindóia. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal da editora Fiel e para todos os participantes que estão ligados aí, alguns estão ligados aqui no programa Visão do Reino. Vamos ao próximo evento, então? Este é o principal evento missionário do Brasil, gente. Então não perde. Você que ama missões, você que ama a obra missionária, você precisa participar. Vai começar segunda-feira que vem agora, de 10 a 14 de outubro. Vamos ter agora o 6º Congresso Brasileiro de Missões, tá certo? O tema é a missão transformadora diante da realidade mundial e vai ser lá em Caldas Novas, Goiás, tá certo? Também vamos ter agora, do dia 14 ao dia 15 de outubro, o simpósio da APEC. Para quem não sabe, a APEC ensina a evangelizar crianças, ela faz um trabalho no evangelismo de crianças, e nós vamos ter então esse evento do dia 14 ao dia 15 lá no Distrito Federal Brasília. Você que está me assistindo aí de Brasília, tem gente de Brasília me assistindo, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, e não deixe de participar aí do simpósio da APEC. Entra no site e você vai ter mais informações. Próximo evento, por favor, a Conferência Missionária da Missão Antioquia. Este evento é um evento que mobiliza normalmente não somente o estado de São Paulo, mas até mesmo outros estados e outros países, tá certo? Esse evento que acontece todo mês de novembro de todos os anos, gente. Vem missionários de outros países, vem missionários de outros estados e você não pode deixar de participar. Vai acontecer de 11 a 13 de novembro, aqui em Araçariguama, na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 50. O tema desse ano é Missões em Ação, trazendo o campo até você. Próximo evento, por favor. A 14ª Conferência Consciência Cristã, uma visão cristocêntrica. Para quem não sabe, este eu acho que é o principal evento aí cristão do Brasil. Reúne diversas autoridades. Você está vendo aí na tela o Dr. Russell Shedd, né? Ele vai estar lá, vai ser um apenas dos palestrantes. Vai acontecer de 15 a 21 de fevereiro de 2012. Já estamos divulgando agora, porque as inscrições, o negócio, gente, tem que ser feito. Se não se inscrever logo, está aparecendo o site aí para você aí, ó, www.conferencia
www.conscienciacristã.org.br. Então entra lá e reserva a sua participação. Próximo evento, por favor, o 8º Congresso Brasileiro de Teologia Vida Nova. Esse evento, ele já é uma marca na área da teologia no Brasil, tá certo? Não tem teólogo, não tem seminarista, pastor que não participa desse evento, organizado aí pela Vida Nova. Então você deve participar, vai acontecer de 13 a 16 de março de 2012, lá também em Águas de Lindóia. Está aí na tela aparecendo alguns dos palestrantes, né? Augusto Nicodemos, uma grande autoridade na teologia, também louvor, e, enfim, vários estarão ali e você não pode perder. Último evento de hoje, vamos mostrar, nós vamos parar com esse evento, tá certo? Que é o Congresso de Evangelização do Sertão Nordestino, tá certo? Já falamos, já foi apresentado hoje aqui no SOS Missionário e vai acontecer de 19 a 23 de março de 2012. Está sendo reunido aí, gente, pastores do Brasil todo por essa causa, entidades as mais diversas. Então entra lá no site, ó, www.congressosertãonordestino.com.br e você vai ter muito mais informações e não vai ficar de fora dessa grande bênção, onde eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Olha, eu estou recebendo aqui contatos de pessoas no Facebook, no Twitter, tá certo? Não dá para te responder tudo agora, mas nós vamos responder. Muito obrigado por você que está fazendo contato com a gente, você que está assistindo, está ligado aí. E não sai daí não, porque daqui a pouco tem o Vitrine do Reino, e hoje, no Vitrine do Reino, nós vamos ter aqui a presença do pastor Luiz Gustavo Américo, presidente da Rede Conter, que comanda todas as comunidades terapêuticas aqui da região de São Paulo e do Brasil, tá certo? Daqui a pouquinho aí ele vai estar com vocês falando coisas especiais. Eu quero agora colocar aqui no quadro, nós vamos começar agora o quadro que nós chamamos de Na Prateleira. O que é esse quadro? Esse quadro nós mostramos aquele produto que realmente contribui para o reino, tá certo? Não adianta ser aquele produto que é só para vender, gente que não produz nada para ninguém. Então você que tem um bom produto aí e quer divulgar ele aqui no nosso programa, fala com a gente, entra no nosso site lá e você vai saber as informações de como pode ser divulgado. E hoje eu tenho a honra de apresentar aqui uma matéria especial sobre a Bíblia Despertar. Uma Bíblia que foi idealizada pela Rede Conter e pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E essa Bíblia ela é destinada a ajudar aquelas pessoas que têm a dependência química ou aqueles obreiros que trabalham com dependentes químicos. Está aí na sua tela aparecendo e nós vamos ver agora uma matéria muito especial e depois dessa matéria nós voltamos com o Vitrine do Reino de hoje. Até já! A passagem bíblica que me marcou durante a decisão de me decidir a internação está registrada em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que na Bíblia Despertar diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. A Bíblia de Estudo Despertar nasceu no coração de uma pessoa que trabalha com pessoas necessitadas nessa área de adicção. Foi um médico lá do Rio de Janeiro, um médico cristão, que conhecia a edição dessa Bíblia em inglês e sugeriu para nós: por que vocês não trazem essa Bíblia para o Brasil, a publicam, a colocamos em português com o texto da Nova Tradução da Linguagem de Hoje? Por isso ela é muito adequada no ambiente terapêutico. Já é um consenso no tratamento de dependência química a exigência, de várias intervenções, intervenções multidisciplinares. Portanto, os profissionais são vários envolvidos, o psicólogo, o psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, e a questão da espiritualidade com a Bíblia, da Sociedade Bíblica, essa nova Despertar, ela pode trazer essa contribuição para esse tratamento multidisciplinar do dependente químico. A comunidade terapêutica sempre teve um foco mais espiritual e menos técnico. Através da Bíblia Despertar, a gente teve a possibilidade de ter o espiritual e o técnico junto. Mas a Bíblia Despertar ela não é só uma Bíblia.
mas nós temos como conceito de ferramenta. É algo que nós podemos apresentar em qualquer lugar, em qualquer tempo, e com certeza a utilização vai trazer um benefício gigantesco para a sociedade. Um outro diferencial dela são os estudos associados à Palavra de Deus. Um dos estudos diz respeito à oração da serenidade, amplamente divulgada e utilizada nos meios terapêuticos. Os estudos são todos baseados nos 12 passos, que ficaram internacionalmente conhecidos a partir do trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Passo por passo, a pessoa ou o seu grupo terapêutico vão trabalhando, vão conhecendo mais as suas limitações, mas vão conhecendo também a fé, o amor, a esperança que brotam da Palavra de Deus. O primeiro contato com a Bíblia foi no momento em que eu resolvi me internar. Anterior a isso eu não conhecia a Palavra de Cristo. Então foi uma coisa muito impactante na minha vida, pois houve uma mudança muito radical. Eu me sinto hoje um homem transformado, um homem com muitas coisas restituídas, caráter, dignidade, a minha fé foi restituída. Então, somente depois que eu resolvi me internar, eu conheci a Bíblia Despertar, que foi onde eu conheci a Palavra de Deus. E hoje eu posso afirmar que eu sou uma nova pessoa e uma pessoa em Cristo. Na verdade, a Bíblia Despertar tem me ajudado a avaliar separadamente todas as áreas da minha vida. Cada passo, né, eu consigo assimilar com uma determinada área da minha vida. Isso facilita com que eu consiga daí pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi e que eu aprendo, né? E através da Bíblia Despertar e os perfis de recuperação, ela foi capaz de pegar os personagens da Bíblia, que a gente tem uma admiração, e colocar um perfil de recuperação em cada um deles. Então, apontando os pontos fortes e os pontos fracos. E através disso, nos identificamos com ele como um dependente químico em recuperação. E podemos aprender através das lições de vida que eles tiveram, dos erros e dos sucessos que eles alcançaram. Eu acredito que esse é o grande impacto da Bíblia Despertar dentro de um dependente químico. Então, na Bíblia de Estudo Despertar, nós podemos ver que realmente muitos personagens bíblicos tiveram seus momentos de dificuldades. Então, ela na verdade, trata o assunto de uma forma importante no dia a dia, que é o dia a dia do dependente químico. Porque eu fui um dependente químico, eu tentei sair das drogas, tive no processo da minha tentativa algumas recaídas e eu era incompreendido. E através da Bíblia Despertar eu pude achar ferramentas que realmente mostram que muitos personagens bíblicos na sua biografia teve seus momentos de auge e seus momentos de dificuldades também. O meu problema de recaída ocorreu devido a uma frustração na área sentimental. Eu me preparei para uma determinada situação onde eu não consegui colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido. Eu vejo o tratamento como um exercício, né? Onde a gente deve depois estar colocando em prática nas áreas da vida da gente. É importante que cada um venha a se avaliar, né? Assim como fala na Bíblia Despertar, fazer o inventário, né, de cada um para conseguir detectar realmente qual é o problema maior que leva a gente ao uso da droga. O dependente químico por si próprio, ele já se vê entregue a uma vida sem retorno. E a Bíblia traz uma mensagem de uma nova vida, de uma vida nova, apoiada em Cristo Jesus. Hoje eu vejo que tem mudado muito a minha vida em vários setores da minha personalidade, do meu desvio de caráter que eu adquiri no decorrer da vida. Tenho aplicado vários valores à minha vida, como
procurar ser mais honesto, procurar ser mais verdadeiro, ser mais simples, ter mais humildade, me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor também. Tudo isso eu tenho aprendido através do Evangelho aplicado da Bíblia Despertar. Eu vou citar o 7º passo, que fala sobre um coração quebrantado, um coração humilde, na verdade, né? Que eu aprendi a ser humilde na presença de Deus e como pedir o perdão de Deus para mim mesmo. Que ultimamente, quando eu orava, eu principalmente orava para os outros, nunca para mim mesmo. E sempre vivia pedindo em orações algo que eu nunca precisei na minha vida. E hoje eu sei o que eu preciso é o perdão de Deus, na verdade, né? Para buscar a salvação. São testemunhos de pessoas que, uma vez no passado, viram a sua vida por um fio, sem esperança nenhuma, e que hoje, através do conforto da palavra de Deus, descobrem que há um caminho para a recuperação. Maravilha, pessoal, esse foi o Na Prateleira de hoje, tá certo? A Bíblia Despertar. Quero agradecer inclusive o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil e o pastor Luiz Gustavo aí que cooperou conosco nessa matéria aí para que nós pudéssemos transmitir aqui e divulgar esse produto tão especial. Isso não é um produto, na verdade isso aí é um presente de Deus para as pessoas que têm, os familiares principalmente, que têm talvez algum problema aí com algum familiar com dependência química e aqueles obreiros que precisam trabalhar na recuperação dessas pessoas. Então a Bíblia Despertar é mais uma ferramenta para abençoar o reino de Deus. Olha só, nós estamos agora indo para o vitrine, nós vamos primeiro para um rápido intervalo e logo em seguida, pastor Luiz Gustavo aqui no Vitrine do Reino de hoje, tá certo? Daqui a pouquinho eu estou de volta, até já. Olá, internautas, estamos aqui na TNI Brasil. Fomos convidados para vir aqui e falar da nossa ação Mais Saúde e falar dos projetos que nós apresentamos na Câmara Municipal. Projetos do açúcar e projetos do sal, que tem por finalidade educar, orientar as nossas crianças nas escolas municipais a consumirem menos sal e menos açúcar, para ter menos obesidade, menos diabetes, menos hipertensão, menos doença no futuro. Esse projeto está na Câmara Municipal e nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto seja aprovado e que esse projeto venha a beneficiar a todas as nossas crianças e os futuros cidadãos da nossa cidade. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos aqui na TNI Brasil para falar do Banco de Emprego Apoio à Comunidade na cidade de Carapicuíba. Você jovem que está desempregado, é só comparecer no Banco de Emprego Apoio à Comunidade em Carapicuíba, das 8 da manhã às 5 da tarde. Melhores informações, fica ligadinho aqui na TNI Brasil, nas suas programações.
Estamos de volta agora aqui no programa Visão do Reino e agora no quadro Vitrine do Reino, um quadro dos mais esperados por aqueles que já são aí os nossos, a nossa audiência de carteirinha, né? O pessoal que está sempre ligado aqui na TN Brasil assistindo o programa Visão do Reino. Quero agradecer aos nossos amigos, não somente no Brasil, tem missionários que estão nos assistindo agora aí no exterior, em outros países, Roberto Simone, lá em Burkina Faso, Edmilson Mira na Bolívia, Jesuel na Guatemala, e olha, a lista é grande, tem muita gente ligada aqui com a gente no programa Visão do Reino, muito obrigado. E hoje, especialmente, eu tenho a alegria de receber aqui uma personalidade. Quando eu falo personalidade é porque é mesmo. É uma pessoa que faz a diferença no reino e que tem uma história muito forte e impactante. Olha só, quero começar aqui a falar dele, presta bem atenção. Ele foi viciado em drogas dos 14 aos 20 anos, usou maconha, cocaína, crack, todas em um intervalo de 2 anos. E foi nos últimos 2 anos que com o crack que ele chegou ao fundo do poço. Isso é o que está falando na biografia dele, hein, gente? Não conseguia mais trabalhar, estudar e nem conviver socialmente, nem mesmo com a família. Passou até a furtar objetos de casa para sustentar o seu vício. Essa história eu sei que é parecida com a de muita gente que está me assistindo agora, ou talvez na sua casa, na sua família você tem alguém assim. Então fica ligado aí, porque você vai ver o que aconteceu. Essa pessoa não conseguia mais ficar sem o crack, se envolveu com o tráfico, quando já não tinha mais jeito. Ele estava fugindo da polícia, do traficante, de todo mundo. Aí ele encontrou alguém que mudou a vida dele. Eu recebo hoje aqui, no estúdio da TN Brasil, com muita alegria, o nosso querido amigo pastor Luiz Gustavo Américo, que também é um dos fundadores da Comunidade Conquista e presidente da Rede Conter. Tudo isso é verdade, pastor Luiz? Seja bem-vindo. Infelizmente a gente gostaria que fosse diferente, mas infelizmente isso tudo aconteceu a partir do primeiro passo, que foi entrar no mundo das drogas. E como aqui está falando coisas que realmente você se envolveu com todo tipo de droga, chegou ao fundo do poço, chegou a fugir de polícia, de traficante. Nós já estamos te vendo aqui diferente hoje, mas fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como aconteceu, como a droga aconteceu na sua vida. A gente costuma dizer que é uma brincadeira, né? Na maioria das vezes é uma brincadeira, uma curtição. O adolescente, o jovem quer buscar alguma emoção um pouco mais forte e acaba se aventurando por esse caminho. Comigo não foi diferente. Com 14 anos de idade, levantei uma bandeira de rebeldia dentro de casa, depois de um pequeno problema familiar, e aí decidi fazer tudo aquilo que meus pais me ensinaram a fazer ao contrário. E uma delas foi usar droga. Comecei achando que não ia passar de um final de semana, 2, 3, mas quando me vi já estava preso pela maconha. Quando me vi a maconha já não fazia mais efeito. Aí passei para a cocaína. A cocaína chegou um momento que até hoje tenho dificuldade de respirar devido às lesões causadas pela cocaína. Aí fui para a droga injetável e também era algo muito agressivo, até que me ofereceram crack. Nessa época eu servi o Exército Brasileiro. E conhecendo o crack é fim de linha, não tem como mais conviver socialmente. Aí vem aquela decadência realmente humana. A gente vai pro furto, a gente perde princípios familiares, a gente vai traficar, a gente vai arrumar qualquer meio para poder usar uma pedra de crack. Eu entendo. Esse quadro Vitrine do Reino, para quem está assistindo em casa, é onde nós colocamos em exposição no reino aquilo que nós entendemos que Deus quer que fique em evidência. Talvez quem está assistindo agora pode falar assim, mas poxa, eu liguei a TV agora e estou vendo uma história de vício, mas isso é a beleza, porque hoje quem está assistindo está vendo uma pessoa agora completamente restaurada. Mas eu queria que ainda antes de nós falarmos da sua restauração, do trabalho da Rede Conter, da Comunidade Conquista, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse seu período ali envolvido com as drogas. Me parece que até teve algo no seu olho, aconteceu alguma coisa assim? Sim, você tem N problemas biológicos, físicos, né? Eu perdi a visão do olho direito devido ao grande consumo de uso, você fica debilitado, e aí fui morar numa favela, num barraco de madeira com 2 cachorros sarmentos, aí peguei aquela doença toxoplasmose, me deu uma infecção, complicou, e todo sarnento devido a conviver com aqueles cachorros, a me submeter àquilo, né? Hoje eu sou uma pessoa que pesa 80, 90 quilos, tenho 1,90 m, mas cheguei a pesar 56. Então o crack realmente me jogou na sarjeta, definitivamente. E além dessas lesões vem a perda, né? Perda de caráter, perda de princípios. Você
Você começa a fazer coisas que você não acredita que você é capaz. Hoje, relembrando algumas situações, a gente diz, como é que eu fui capaz? E o crack faz isso com a gente. Eu entendo, ele faz você viver uma vida que não é sua. Não. Né? Hoje você olha para trás e entende, como eu creio que pessoas que nos assistem agora e talvez tenham esse tipo de problema, ou tem alguém na sua família que teve ou tem ainda esse tipo de problema com a dependência química e vive uma vida que ela fala assim, eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo. Ele é obrigado, ele é escravo. O escravo não tem opção, ele tem que obedecer àquele senhor que está sobre ele. E a droga é esse senhor e nos obriga. Eu já fui algumas vezes usar crack chorando. Eu sabia que depois da primeira pedra de crack que você usa, você vai fazer absurdos para conseguir uma segunda. Então eu não queria, aliás, do grupo que convivia com a gente, eu não conhecia um que um momento não lamentou e disse, puxa, se eu pudesse sair dessa situação. É por isso que um dia surgiu a conquista. Eu entendo. Agora, pastor, para a gente então finalizar essa parte sobre esse teu período envolvido com as drogas e também para ajudar quem está nos assistindo agora, o que foi que te motivou a deixar, o senhor disse aí a palavra escravidão, o que foi que te motivou, que te levou a sair dessa escravidão? Em algum momento, nessa situação, morando numa favela, sofrendo todo esse tipo de pressão, surra, às vezes você apanhava, não sabia por quê, um dia eu me questionei. É que, na verdade, você nessa situação, você não acredita que há a possibilidade de você sair dela. Mas um dia algo me moveu, eu creio muito que é Deus, algo me moveu para me voltar em casa e pedir ajuda da minha família. Eu voltei porque eles sempre foram prontos a me ajudar. Eu fico impressionado que as famílias, por mais que elas sofram, elas estão sempre prontas a ajudar. Eu voltei a pedir auxílio à minha mãe, ela já tinha procurado algum lugar para me internar, mas há 16 anos atrás era muito escasso. E encontrou uma comunidade evangélica no território de Serrano, na cidade de Serrano, e me internou. Eu sou nascido e criado em Ribeirão Preto. Lá. Você aceitou essa internação? Aí eu me propus, meio contrariado, a gente vai para ver o que vai dar, mas não acredita muito que vai sair. Aí chegando lá, ela abriu a bolsa e me deu uma Bíblia. E nessa Bíblia ela disse, olha, aqui você vai ter que ler, mas eu era de outra religião, eu tinha outros princípios. Eu disse para ela, mãe, esse negócio aqui é de crente, então vamos embora, porque eu não vou ficar. Ela disse, tenta, filho, tenta pelo menos deixar as drogas. Assim fiquei, o começo foi um pouco difícil, tortura, né? Tinha os momentos de reunião, de culto, e aí o pregador pregava, aquilo me incomodava, e eu olhava feio para ver se acabava rápido, e aí ele se empolgava mais, pregava mais ainda. Bom, resumindo, um dia lendo a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia para descobrir se realmente era verdade o que ele falava. Antes de terminar o capítulo 28 de Gênesis, eu estava me entregando ao Senhor Jesus e a minha vida foi restaurada por completo. Foi restaurada por completo. Há quantos anos isso? 16 anos. 16 anos restaurado. Não só a minha, mas de toda a minha família. Então é possível nós dizermos para quem está nos assistindo agora que tem jeito sim. Sim. Porque hoje a gente lê tanta coisa nos jornais, nas reportagens. Essa semana mesmo estávamos assistindo aí, agora está nessa questão de aprovar essa lei sobre a internação compulsória, né? Forçada, que depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas nós vemos as cenas e se nós olharmos para os noticiários, a impressão que a gente fica é que para um viciado em crack não tem mais jeito. Mas então você é um testemunho vivo de que tem jeito, com certeza. E conheço muitos outros que um dia se entregaram a Cristo e hoje têm sua vida totalmente transformada. Tá certo. No seu site, eu não me lembro agora se no site da Rede Conter ou da Comunidade Conquista, diz o seguinte lá, você diz o seguinte lá, não basta o tratamento de desintoxicá-lo, feito em clínicas psiquiátricas por 30 ou 40 dias apenas. Esses tratamentos, embora imprescindíveis, algumas vezes são insuficientes à reintegração social do dependente. Então você está dizendo aqui que esse tratamento, normalmente que a gente ouve muito falar, de 30, 40 dias, né, em clínicas, não é suficiente. Explica um pouquinho isso para a gente. Existem graus da dependência química. Existe a fase de experimentação, uso ocasional, uso frequente e o abuso. O abuso é a doença instalada no indivíduo e ele precisa de um período um pouco mais longo, porque quando ele está num abuso, psicologicamente falando, socialmente falando, espiritualmente falando, biologicamente, que o organismo dele já está destruído, ele precisa de um período um pouco mais longo. Agora nós precisamos entender que em alguns casos não há necessidade de internação de longo prazo também.
pode ser feita a internação de curto prazo. Por isso que tem que fazer uma Cada avaliação. caso é específico. Uma avaliação do indivíduo. Vocês fazem uma avaliação individual no Sim. caso. O que ele usa, quanto tempo, qual é o meio dele usar. Se a pessoa cheira cocaína, por exemplo, ela absorve apenas 60% da toxina daquele material. Se ela ejeta cocaína na veia, está absorvendo 90%. Então são graus diferentes. Então a gente precisa fazer essa avaliação para saber. Eu entendo. Eu quero falar com o pessoal que está nos assistindo agora. Vocês podem interagir conosco, tá certo? Pode mandar e-mail para o nosso e-mail ali, ministériosaciame@gmail.com, tá certo? Você pode mandar seu e-mail, sua pergunta, e nós vamos responder na medida do possível. Também está aparecendo aí no fundo o site da Rede Conter, o site da Comunidade Conquista, porque essa pessoa abençoada que está aqui do meu lado, ele não é somente um ex-dependente não, mas hoje ele exerce e realiza um grande trabalho através da Comunidade Conquista na recuperação de dependentes químicos e também na Rede Conter, que daqui a pouco nós vamos falar mais. Eu estive, pastor Luiz Gustavo, no seminário que foi realizado pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com a Rede Conter, onde o tema era o seguinte: o recomeço, deixei de usar e agora? Eu estive lá nesse seminário e achei muito interessante o tema, né? Deixei de usar e agora? Eu acho que essa é a pergunta que todo ex-dependente faz. E eu queria que o senhor falasse a respeito o porquê desse tema do seminário de dependência química realizado pela Sociedade Bíblica em parceria com a Rede Conter. É só invertido. É realizado pela Conter em parceria com a Sociedade Bíblica. Isso, exatamente. A gente decidiu falar sobre esse tema porque a Conter trabalha com as comunidades terapêuticas. A ideia da Conter é capacitar, é tirar da clandestinidade as comunidades terapêuticas, dando um perfil um pouco mais sério, profissional. E uma das debilidades das comunidades é a reinserção social. Depois que recuperou o indivíduo, fazer o que com ele agora? E uma das grandes dificuldades que nós temos pós-recuperação é trazer ele para a sociedade novamente, porque a dependência química afasta ele da sociedade, exclui ele. Então inserir, eu acho que é o desafio maior da comunidade terapêutica, porque o manter o programa terapêutico, recebê-lo, é alguma coisa mais cotidiano, né? A gente faz isso todo dia. Então, o desafio não é só recuperar, então. Não, na verdade, o desafio começa depois que recuperou, é isso? Imagina uma pessoa que cai lá, dependente químico, e 12 anos de Carandiru, como eu tive um rapaz. Quer dizer, depois de 12 anos preso num Carandiru, ele bem se recupera, e agora como que eu insiro essa pessoa na sociedade novamente? Então nós temos que ter um programa terapêutico. Então o seminário foi para isso, para discutir o que o Estado está fazendo, o que as comunidades estão fazendo, o que a sociedade está fazendo para receber esse indivíduo de novo, que infelizmente ainda há muito preconceito. Pastor Luiz Gustavo, esse quadro vitrine é um quadro livre de qualquer preconceito e livre de regras, tá certo? Então eu quero aproveitar a tua fala aqui para fazer um comentário para quem está assistindo. Há um tempo atrás, eu estive numa plenária da Câmara de Vereadores aqui em Osasco e eu ouvi um relato, alguém dizendo: olha, que os moradores de rua os viciados estão incomodando os comerciantes, temos que tirar eles de lá, da porta do comércio. E eu mandei uma carta na época e eu disse o seguinte: não é tirar ele de lá porque ele é uma pessoa, ele é uma vida. O que é que vocês vão fazer com ele para que ele saia de lá? Porque às vezes as pessoas olham para o viciado, para o dependente, para aquele que está recuperou, mas ninguém pensa que ele precisa de uma oportunidade para recomeçar. Ou não é verdade? Sim, é fundamental isso. Que quem está nos ouvindo e que tem essa possibilidade de dar essa oportunidade, um emprego, uma oportunidade dessa pessoa voltar a estudar, ela poder concluir os seus estudos, faça isso, porque vale a pena. Eu entrei nas drogas com 14, fui até os 20. Me internei, fiquei 2 anos internado. Saí de uma internação com 22 anos, semi-analfabeto, sem condição nenhuma de dialogar com alguém, porque tinha virado bicho. E aí foram me dando oportunidades e hoje eu estou aqui com você. Eu sou uma das primeiras pessoas que acredita e que investe nessas pessoas, porque eu sei que tem muita gente boa por aí. Mas é que a gente acostuma com essa visão, né? A gente vê diariamente o jornal, a reportagem, e a gente olha aquelas pessoas usando crack na Cracolândia e vai se acostumando com aquela imagem, esquece que atrás dela pode ter uma esposa, pode ter alguns filhos, pode ter uma mãe, um pai. Se a gente começasse a olhar para eles como ser humano, eu acho que a gente faria mais coisas. Eu entendo, muito bom.
Nós estamos agora aí nesses dias vendo no noticiário essa questão, essa briga, né, esse debate em torno da questão da aprovação da lei para internação compulsória. E eu li uma frase de uma mãe que um tempo atrás, ela sendo entrevistada, ela disse o seguinte: hoje sou prisioneira do meu próprio filho. Essa mãe, ela disse isso por quê? Ela disse isso porque ela oferecia a internação para o filho, porque ela queria ver o bem do filho, mas o filho não queria de forma alguma e dava trabalho para essa mãe. Então ela disse: hoje sou prisioneira do meu próprio filho. A minha pergunta é: a internação compulsória resolveria o problema dessa mãe e desse filho? É muito complexo esse assunto. Eu acho que dá resultado sim, mas depende da maneira e da motivação que isso vai ser feito. Se a internação compulsória é para poder atender os comerciantes da Cracolândia, não vai funcionar. Se a internação compulsória for na intenção de tirar ele da compulsividade, ele está tão envolvido ao crack que ele não consegue parar. Se a ideia é afastar ele 30, 60 dias para que ele possa voltar a uma consciência e decidir por si próprio, funciona. Eu acredito nisso. Não acredito em internação compulsória de 1 ano, 2 anos, eu já não acredito. Porque se o indivíduo não quiser, ninguém pode fazer nada por ele, muito menos Deus. E se fizer, foi lá, aprovou a lei, internou forçado, você acha que dá resultado? Pode vir a ter algum resultado ou não? Eu já trabalhei numa compulsória, até inclusive do Rafael William, o ex-polegar. Eu montei todo o programa terapêutico, fiquei por lá 8 meses. E vi muitas pessoas que vieram contra a vontade, e no decorrer de 30, 60 dias, eles decidiram se recuperar. Então a internação pode vir involuntária, não pode permanecer involuntária. Ela tem que ter um período mínimo. E depois chegar para o indivíduo e dizer para ele: e aí, você quer? Não, não quero que ela viva. Então, fique à vontade. Tá certo. Pastor Luiz, nós temos também nos assistindo agora pessoas que trabalham ajudando essas pessoas. Trabalham exatamente como o senhor na recuperação de dependentes químicos. E esses dias saiu uma reportagem que a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania lançou um manual para instalação e funcionamento das comunidades terapêuticas do Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor me falar disso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é esse manual aí, porque é um instrumento, eu imagino, que pode ajudar pastores, líderes de comunidades terapêuticas. Sim, é um grande avanço. Isso é um fruto da Rede Conter. A Rede Conter também esteve envolvido com isso. Se você pegar esse manual, que foi feito pela Secretaria Antidroga, junto com a Anvisa, a Secretaria de Segurança, está lá como contribuinte Conter. Nós tivemos as excursões para montar esse manual que ia reger as comunidades terapêuticas. Então esse manual veio como lei. Antes dele veio a RDC 29, que é a nova lei do Ministério da Anvisa, que vai regulamentar as comunidades terapêuticas. Para nós é um ganho. Algumas pessoas acham que a lei vem para o mal. Para mim é o contrário, ela vem identificar um serviço. Antigamente nós éramos vistos só como um grupinho religioso que enfiava todo mundo dentro de uma chácara e ficava lá cantando o hininho da igreja e falavam dessa forma bem debochada. E hoje eles têm que reconhecer que 80% das pessoas que estão acolhidas, se tratando com dependência química, estão dentro de comunidades terapêuticas. Então é um ganho para mim, fazer parte dessa época de aparecer esse trabalho foi fundamental. Estive lá no lançamento do manual, já li Esse manual ele tem o que? Técnicas? Já li ele de capa a capa, ele vem resumindo como deve ser implantada, qual é a diretoria, qual é o espaço físico, de que maneira que tem que ser. Todos os detalhes sobre a comunidade. E, inclusive é ele que vai estar dentro das Anvisas, das agências sanitárias, para regulamentar e para fiscalizar as comunidades. Então as comunidades têm que ficar atentas com isso, os líderes, as pessoas que trabalham têm que ter em mão isso, porque é lei e se não cumprir, não vai pode poder ser fechada a comunidade. Então fica aí o alerta, esse programa também é de utilidade pública, viu gente? Então os nossos amigos que estão assistindo agora, que tomam contas aí, que cuidam de comunidades terapêuticas, fiquem ligados aí, procurem se informar sobre o manual para instalação e funcionamento das comunidades terapêuticas. É lei, é isso? Você fez um comentário sobre essa mudança, né? Tirou aquele preconceito de que a comunidade terapêutica é só para ficar cantando hininho, né? E hoje as pessoas vêm de uma forma diferente. Eu quero então me alegrar
Exatamente essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um ex-dependente que foi recuperado em uma comunidade, e ele me disse o seguinte, ele falou, olha, hoje ele é pastor, hoje ele está fazendo um trabalho com jovens, hoje ele trabalha com venda de caminhões, e ele estava me dizendo o seguinte, ele disse assim, olha, não me leve a mal, mas hoje talvez as comunidades terapêuticas sejam mais igreja do que as próprias igrejas, porque elas não cuidam da pessoa só do intelecto ou só do espiritual, mas cuidam da pessoa por inteiro, como ser humano. Então fica aqui um comentário aí endossando o que você acabou de falar. Agora vamos colocar um pouquinho na vitrine a comunidade Conquista, que é a comunidade aí que você abriu para trabalhar com os dependentes químicos. Fala um pouquinho sobre a comunidade Conquista. Sim, hoje nós estamos lá em Itapecerica da Serra, é a sede, e temos uma filial já no Embu das Artes. Hoje nós temos 80 jovens em recuperação, programa de 9 meses, voluntário, a pessoa tem que ir porque quer. Temos uma equipe lá de 2 psicólogos, um psiquiatra, 3 técnicos de dependência química, temos séries de monitores, coordenadores, pessoas para poder acolher essa pessoa que está tão necessitada. Nós temos lá curso de dependência química dentro da própria organização, uma acomodação muito boa, e eu acho que o ganho maior da Conquista hoje é a maneira que a gente encontrou de lidar com eles, cada um com a sua problemática. Porque um dos problemas da comunidade é que ela elaborava as normas e regras e colocava todo mundo dentro dessa bacia. E agora não, tem normas e regras para todos, mas cada indivíduo é visto pela sua problemática. Então hoje nós vemos é visto como indivíduo. Nós vemos um dentista e um morador de rua dormindo no mesmo quarto, se dando muito bem. Então a gente consegue fazer isso. É um ganho da Conquista. Tá certo. Vamos falar ainda um pouquinho aí da comunidade Conquista. Só para a gente ter uma ideia, não sei se eu imagino que o senhor deve ter isso aí, um número. Quantas pessoas já passaram por lá? Quantos testemunhos de restauração? Rapaz, a gente chega a perder a conta de quantas pessoas. Só esse ano a gente estava fazendo uma conta e já passou mais de 180 pessoas lá pela Conquista. E temos aí uma média de 30%, 40% de alta, né? Pessoas que concluíram programas e foram embora restaurados. E agora estamos começando um processo de contatos telefônicos para poder ver quanto tempo essa pessoa está bem, se permaneceu bem, se ela está sendo acompanhada, para poder dar sequência a isso. Mas é um número bem expressivo. Um número grande de pessoas restauradas. Uma pergunta que eu imagino que às vezes os pastores têm dúvida. Um tempo atrás nós encontramos uma moça, uma jovem, e essa jovem, ela até saiu na reportagem, ela aqui em Osasco, ela foi encontrada na praça, ela tinha usado crack, ela tinha um bebê, e ela deixou o bebê sozinho. Encontraram o bebê sozinho ali em pleno largo de Osasco, então logo o Conselho Tutelar tomou o bebê, ela sofreu muito com isso, ela morando na rua, usuária de crack, mas tinha uma igreja em contato com ela, mas essa igreja não sabia como ajudar. E eu me lembro que nessa época essa igreja, ela não tinha nenhum relacionamento com alguma comunidade terapêutica. Aí eu faço uma pergunta, como funciona a comunidade terapêutica em relação à igreja? Existem parcerias? O pastor que nos assiste agora, ele pode fechar alguma parceria com alguma comunidade, como a Conquista, por exemplo? Sim. A comunidade é uma instituição à parte da igreja, mas não pode andar distante da igreja. A igreja tem que estar na comunidade, a comunidade tem que estar na igreja, a gente tem que caminhar junto. E tem vários tipos de parceria, tem parceria que a igreja pode adotar um dependente químico dentro da instituição, ela pode ter lá dentro da sua igreja um treinamento que eu mesmo dou para acolher a família do dependente químico. Nós temos 80 pessoas internadas e tem 80 famílias por trás disso. A Conquista em si não dá conta dessa demanda. A gente abriu para cuidar do dependente químico. A igreja precisava entender que ela precisa acolher a família do dependente químico. Nós damos treinamento para a igreja, montar grupos então de vocês não atendem somente o dependente, não, mas toda a família. Se não trabalhar a família, não dá resultado. Eu entendo. O trabalho vai muito mais além. Muito além. Às vezes quem vê esse trabalho pode achar que é simples, né? É só uma internação. E só não acolher lá. Não é só isso. Tem todo um amparo por trás. A gente atende as famílias de 15 em 15 dias, mas o ideal seria que a igreja fizesse isso. Mas a gente percebe que é um público bem problemático e que às vezes a igreja fica meio receosa de poder trabalhar ou não quer dispensar esforços realmente nesta causa, que é uma causa que não dá muito aplauso. Não dá palco.
Não dá. Certo. Não dá ibope. Não dá para aparecer. Não. Mas você já está aparecendo aqui no Vitrine do Reino. Tá Depois certo? de 16 anos você me deu essa oportunidade. Tá certo, mas essa nossa visão, aí tá, o pessoal que está assistindo em casa, gente, tem muita gente boa fazendo um trabalho e, como eu digo, às vezes são trabalhos importantíssimos que fazem a total diferença no reino de Deus e mais, talvez não é aquele trabalho de massas, mas que na pequena quantidade que ele é realizado, ele faz a diferença. Né? Eu quero até fazer mais uma pergunta dentro desse assunto da igreja e a comunidade terapêutica. Você acabou de dizer que às vezes não há um grande interesse em se trabalhar nessa área, porque não é muito aplaudido, não tem muito palco, mas o que esperar da igreja nessa área? Qual é o teu pedido para os pastores que nos assistem? Porque eu até, olha, gente, o pessoal que está me assistindo agora aqui na TNI Brasil, eu poderia agora falar assim, olha, fala alguma coisa para os dependentes, mas eu senti que hoje a gente tem que falar para os pastores, para os líderes. Então eu queria pedir para o pastor Luiz Gustavo, qual é o teu pedido para a igreja hoje com relação aos dependentes químicos? Eu acredito que a igreja não é o local mais adequado para se tratar um dependente químico. Então eu acredito que a igreja precisava adotar um trabalho desse. Eu trabalho em rede com comunidades e percebo que a grande dificuldade nossa é ter essas igrejas ao nosso redor nos apoiando. Se não é o seu ministério, porque eu acredito que é ministério isso, né, trabalhar com dependência química, eu não vou precisar prestar conta a Deus de como a Bíblia está sendo difundida, quem está pregando na Ásia, eu vou prestar conta a Deus sobre dependência química, porque esse é o meu ministério. Mas eu preciso da igreja, eu preciso dos pastores, dos líderes, eu preciso dos membros da igreja voluntariando. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar uma psicóloga evangélica que possa voluntariar dentro de um projeto desse, trabalhar dentro de um projeto desse. Então, aqui vai o meu pedido. Igrejas, abrace uma comunidade próxima de você. Se você conhece na sua região alguém que está trabalhando com dependência química, apoie. Porque se não fosse por um lugar como esse, eu não estaria aqui. Então está aí, gente, esse é o pedido do pastor Luiz Gustavo. Estamos chegando ao final do Vitrine, mas olha só, eu quero fazer mais uma pergunta, a nossa última pergunta para ele, que é sobre a Rede Conter, que é uma rede que congrega várias comunidades terapêuticas. Enquanto ele vai falando, vai aparecendo aí na sua tela o site da Rede Conter, para você poder entrar em contato, tá certo? Ele vai explicar aí sobre a Bíblia Despertar. Sim. A Rede Conter, ela foi fundada por líderes de comunidades terapêuticas junto com a sociedade bíblica, porque percebeu a dificuldade das comunidades terapêuticas e ofereceu esse serviço a elas. Reuniões temáticas de 2 em 2 meses, onde é discutido temas sobre comunidades terapêuticas, por exemplo, programas dentro da comunidade, atendimento psicológico, atendimento espiritual, como deve ser feito isso, a questão da lei, estatuto, CNPJ. Então, todo esse tipo de informação é passada nessas reuniões de 2 em 2 meses. Temos esse evento anual na Sociedade Bíblica, no Museu da Bíblia, que é as conferências de dependência química, a qual você participou. Juntamos 550 pessoas sobre o tema. É outra vitrine, possibilitando as comunidades que se filiarem a Conter de aparecer ao site, que muitas delas não têm condição de ter um site, um blog, então tem lá uma vitrine, no nosso folheto, nos nossos folders, a gente acaba divulgando as comunidades terapêuticas, e todo mundo que trabalha na área, dependência química, independente do credo religioso, ela pode participar da Rede Conter e fazer parte desse movimento que está fazendo uma diferença enorme. Tá certo, muito bom. E eu estou vendo que você trouxe algo aí para mostrar para nós. A Bíblia Despertar, vocês já devem ter visto o vídeo, vocês passaram, e é um ganho enorme. Ela tem os 12 passos do DNA dentro dela. Dentro dessa parceria, a sociedade decidiu elaborar. Então nós temos aqui uma Bíblia do dependente químico. Pessoa que tem um problema com dependência química, ela pode obter essa Bíblia, e aqui ela vê perfis de recuperação, pegou os personagens da Bíblia, aqueles heróis, e colocou os pontos fracos, pontos fortes, dizendo para eles que muitas vezes eles não são diferentes da gente. Que eles não são super-heróis, né? E que eles conseguiram, e a gente também pode conseguir. Então essa daqui é um grande ganho, na comunidade Conquista cada aluno tem uma, e os 12 passos do DNA é aplicado através da Bíblia.
Tá certo, muito bom, gente. Olha, a Bíblia despertar aí para auxiliar os pastores, aqueles que trabalham com dependentes químicos, no seu trabalho aí recuperando essas pessoas. E você que está me assistindo agora, que tem a questão da dependência química, não deixe de ter essa Bíblia que vai abençoar a tua vida. Nós estamos encerrando o nosso vitrine do reino de hoje, dessa semana, mas semana que vem tem muito mais para você. Quero agradecer aqui o nosso amigo, pastor Luiz Gustavo. Muito obrigado por ter atendido, e suas considerações finais, pastor. Bom, eu queria dizer a todos que nos recebeu aí, muito obrigado, e agradecer a vocês. A gente vê muito programa na televisão falando sobre morte, sobre a Cracolândia, sobre o que fazer, e poucos que destacam aquilo que já está acontecendo, que já está fazendo a diferença. Então eu queria parabenizar vocês, continuar nesse foco, porque para a gente é um orgulho e uma honra poder estar aqui com vocês. Maravilha, esse foi o pastor Luiz Gustavo aqui no Vitrine do Reino. E você que também quer participar do Vitrine do Reino, entra no nosso site, tá certo? ministériosacieme.org. Você que faz um grande trabalho aí para Deus, um trabalho diferente, um trabalho que se destaca, um trabalho que merece estar em evidência na Vitrine do Reino, se cadastra lá e vem para cá com a gente. Que Deus te abençoe, até o próximo Vitrine do Reino, se Deus quiser. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. É isso aí, gente, estamos aqui de volta no programa Visão do Reino. Que maravilha, aí o pastor Luiz Gustavo. Muito obrigado, pastor, um grande abraço, um beijo no seu coração, a toda a equipe aí da Rede Conter e da comunidade terapêutica Conquista, tá certo? Pessoal, os internos aí que estão em recuperação, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma recuperação realmente abençoada, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a grande audiência, muitas pessoas ficaram conectadas conosco hoje no primeiro programa Visão do Reino. Hoje com algumas, né, eu aqui meio perdido, mas é normal, primeiro programa, mas foi muito bom, graças a Deus, tá certo? Segunda-feira que vem tem mais programa Visão do Reino, hein, gente? E na segunda que vem, no quadro Vitrine do Reino, eu estarei entrevistando a missionária Durvalina Bezerra, uma mulher de Deus, olha, a diretora do Instituto Betel Brasileiro, mas tudo que é organização cristã nesse Brasil, essa mulher está participando. Inclusive, segunda-feira que vem vai estar começando o Congresso Brasileiro de Missões lá em Goiás, e ela vai estar lá, né? E ela já me disse que vai avisar o pessoal lá para assistir o programa, tá certo? Como você percebeu, o nosso quadro Vitrine, ele é gravado. Eu quero até explicar aqui para os nossos queridos amigos que nos assistem, tá certo? Nós gravamos este quadro por quê? Você percebeu que o nível das pessoas que nós trazemos aqui para serem entrevistadas são pessoas que são autoridades realmente no meio cristão do nosso país. Então a agenda deles é bem corrida, a agenda aí do pastor Luiz Gustavo, por exemplo, no dia que ele veio aqui gravar conosco, ele saiu lá da Expo Cristã e veio para cá, tá certo? A missionária Durvalina também já gravou conosco, pastor Johnson, lá do Seminário Vale da Bênção, um grande abraço, pastor, que Deus lhe abençoe, também já gravou conosco, e em breve você vai ver a entrevista aqui, tá certo? Então este é um quadro gravado pela questão de agenda dos nossos convidados, mas mesmo assim, todas as perguntas, comentários que você envia para nós pelo Facebook, pelo Twitter, pelo chat, pode ter certeza que serão respondidas sim, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um, de cada pastor, de cada missionário. Um grande abraço para os missionários que estão em outros países me assistindo aqui pela TNI Brasil. Segunda-feira que vem eu estou de volta, mas durante a semana você pode divulgar para os seus amigos, familiares, o pastor da igreja, um líder de jovens da igreja, um líder de missões, que ele pode reassistir este programa, ou assistir, né, pela primeira vez, aí no site da TNI Brasil, tá certo? Porque o programa fica lá na grade. Você entrou no site, você pode lá acessar, procurar esse programa, que ele vai estar lá, e você pode assistir ele em qualquer dia, qualquer hora que você quiser. Que Deus te abençoe. Estamos terminando mais agora
primeiro programa, melhor dizendo, Visão do Reino. E segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Que Deus te abençoe pelos caminhos da vida.